e como essa rede de pessoas que, de certa forma, assumem a missão, estando onde estão e nos associam, e se associam a nós que estamos lá. E por isso também ao mesmo tempo é deixar aqui um convite, que era aquilo que também repetíamos, as equipas que lá estávamos, que é muito importante acompanhar quem lá está e fazer-nos presentes. Há uma mensagem, há um e-mail, há também as iniciativas que se podem fazer combinando com a equipa que lá está, a possibilidade de fazer uma videochamada, dar ideias e assim vamos de facto unindo e fazendo com que a distância física possa diminuir, porque isso de facto é fundamental. O que é que eu ia dizer mais? Posso dizer o contexto de como é que eu vou parar ao projeto Salama. Portanto, eu sou padre há 15 anos e trabalhei 10 anos no Arcebispado de Famalicão, nas paróquias de Brufe, Famalicão e Cavalões. E ao fim de 10 anos pedi para fazer um tempo de paragem, um tempo sabático, e acabei por ter a oportunidade de passar 2 anos em Salamanca. E enquanto estive lá, acabei por também me inscrever numa licenciatura e estudar mais um pouco. Foi nessas circunstâncias que, em novembro de 2016, penso que foi isso, eu troquei um e-mail com o Padre Jorge, que estava em Moçambique, e disse: olha, eu costumo colaborar nesta altura de Natal com os presentes solidários, mas em vez deste ano dar para essa causa, poderia dar para esta nossa causa, que é o Projeto Salama, aí na Diocese de Pemba. Então o que é que vocês precisam? E vai de volta e ele responde-me: olha, precisar, ou bom era se tu desses um ano da tua vida aqui. E aquilo caiu-me assim um bocado, pronto, foi interessante. Eu disse: olha, nunca tinha pensado nisso, porque já tinha pensado em fazer uma experiência nas comunidades de imigrantes na Europa, mas ir para a África, não, que eu acho que não tenho perfil para isso. Mas pronto, já agora o que é preciso? E então ele disse-me: fala com alguém, com quem te sintas à vontade, algum colega, podes falar com o Padre João, podes falar com a Sara. E precisamente nas férias, quando eu vim para as férias de Natal, fiz esses contactos. Acho que já nessa altura abordei o próprio Dom Jorge, porque no fundo o Padre Jorge Vilaça disse foi isso: olha, faz o teu discernimento e fala também com o Bispo para ele ficar a contar. E quando falei com o Bispo, ele diz: não, isso é só lá para a Páscoa. Nesta altura eu não trato nada disso. Pronto. E lá regressei, entretanto fui pensando, fui ponderando, e o que me ajudou também a decidir, ou pelo menos as premissas que eu pus para mim foi: bom, eu na altura estava com 35, acho eu, 35 para 36, eu disse: bom, nesta altura eu acho que ainda aguento algumas coisas, isto é, eu não sei que conforto, que condições eu vou encontrar lá, mas se calhar daqui mais para a frente posso já não me dispor a isso, mas nesta altura acho que sim. Depois, o que depende de mim, e isto cá e lá, e esta é uma expressão que eu utilizava muito lá e também utilizo agora cá, é a celebração da Eucaristia e a celebração do sacramento, da confissão, da reconciliação. E, portanto, tudo o resto, as pessoas que estão lá, quem nos vai ajudar, pode fazer. Portanto, a minha parte é aquela própria do sacerdote. E depois também pensei assim: bom, um ano eu acho que aguento. Se chegar lá, se não me adaptar, se não vou fazer todo o esforço por... E então, chegando a Páscoa, voltando de Salamanca, fui ter com o Dom Jorge e ele perguntou: não, como é isso? Dom Jorge, eu estou disponível. Eu disse: pronto, muito bem. Então, lá tratou disso, ou lá ficou com essa nota, e então aconteceu a possibilidade de eu ir. De referir essa abertura do Dom Jorge, que eu acho que é assinalável. Ele depois foi lá também visitar a paróquia no tempo em que eu estive lá, e eu fiz equipa com a Sofia e com o António nesse primeiro ano.
de referir essa disponibilidade do Dom Jorge para permitir que nós fôssemos fazer esta experiência e já o permitiu a vários, de diversas circunstâncias, e isso também acho que é admirável, porque no fundo nós não temos padres a mais, nunca há padres a mais, mas também ninguém é tão pobre que não possa partilhar, e, né? Comparativamente com Pemba, de facto nós temos imensos padres, e nesse sentido acho que é de assinalar esta ligação ao projeto Salama e ao projeto, que no fundo é da Diocese e é do Dom Jorge, não é? É o pai também do projeto, mas connosco, sacerdotes, a possibilidade de nos permitir essa experiência e de nos apoiar e de nos incentivar. Bom, como já temos ali os cenaristas, e para não ser isto muito cansativo, eu ia pedir-lhes então se eles nos cantavam uma música. É muito mais interessante todo este encontro pela música que eles vão cantar do que aquilo que eu possa dizer, mas assim vamos intercalando as duas coisas. Pode ser? Temos ali... Sim, é para animar a alma. Podem se apresentar já agora. Força. É isso mesmo. Quem começa então? És tu que estás aí? Oh, não. Então, boa noite, eu sou Jeremy de China, sou de Pemba, concretamente na paróquia Nossa Senhora da Assunção de Moeda. Boa noite, sou Manuel Valentim, da Diocese de Pemba, paróquia São Francisco Xavier de Barama. Obrigado. Angola. Então, eu sou Yessé Antônio Raiton. Como sabes que sou da Diocese de Pemba, concretamente da paróquia Nossa Senhora do Carmo de Miese. Pronto, também sou de Chiura, não é? Perto de Ocu. Então queremos então cantar para pelo menos animar as almas. Wani wani kuya, wani wani kuya, wani wani kuya, moni va ofentawa anyu, wani wani kuya, wani wani kuya, wani wani moni va ofentawa anyu. Abadere aribaba, 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 nina olebelani, moni va ofentawa anyu. Abadere aribaba, 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 nina olebelani, moni va ofentawa anyu. Ani kuya, ani wani kuya, ani kuya, ani wani kuya, ani wani kuya, moni va ofentawa anyu. Ani kuya, ani wani kuya, ani kuya, ani wani kuya, ani wani kuya, moni va ofentawa anyu. Obrigado. Traduzam, se faz favor, o que dizia a canção. Chamito, vamos aí. Então, a canção, traduzindo de uma forma, digamos assim, simples, ela dizia: Vinde, Senhor, e dai-nos o vosso amor. É simplesmente isso. Muito bem. Então é precisamente por isso que também estamos aqui,
por causa do amor que o Senhor nos dá e que nos envia a dar. Então agradeço ao Janito, ao Manuel e ao Iacé, falta ali o Guilherme, que daqui a bocadinho vão ter que ir para a atividade do seminário, eles estão lá no seminário e já são também um pequeno fruto do projeto Salama, que possibilitou, nesta parceria com a Diocese de Pemba, que 4 seminaristas viessem estudar para o nosso seminário. E, portanto, no fundo, das várias valências, dos vários projetos traçados pelo projeto Salama, muitos vão se concretizando, outros nem sempre é possível, mas esta é uma graça podermos também ajudar a Diocese neste intercâmbio. Não só a Diocese envia missionários para trabalhar na paróquia de Santa Cecília de Ocua, como também acolheu estes 4 seminaristas e no protocolo há também a possibilidade de acolher quer sacerdotes, quer também leigos que venham fazer a sua formação, que venham partilhar também a experiência pastoral e fazermos este intercâmbio. Uma coisa muito clara do projeto é precisamente essa, não é apenas a Diocese de Braga que a envia ou que dá, há aqui um intercâmbio conforme as possibilidades e as necessidades entre ambas as dioceses. Então há bocado eu estava a falar de como foi um bocadinho a minha decisão de ir para participar no projeto e depois lembrei-me que há aqui a parte de comunicar à família foi assim um bocado caricata, então lembrei-me de pedir à minha irmã que pudesse dar esse testemunho, porque às vezes nós pedimos sempre o testemunho a nós e esquecemos daqueles que estão por trás de nós, que ficam cá, que ficam com o coração apertadinho quando nós vamos. E então agora se calhar eu pedi à minha irmã, que eu acho que está por aí, que pudesse dizer alguma coisa, como é que correu quando eu contei e depois enquanto eu lá estive, não é? Porque eu fui por 1 ano e acabei por ficar 2. Boa noite a todos. Estão a ouvir bem? Sim. Sim. Então, nós soubemos que ele ia para Moçambique 1 mês antes da partida. Não estávamos à espera, foi uma novidade, porque nunca se tinha falado nessa possibilidade. Ficámos preocupados, como é óbvio. Não estava aqui a umas horas de casa, como estava até essa data. Custou um bocadinho no início, não sabíamos muito bem o que encontrar, apesar da partilha de quem já lá estava, mas fica-se sempre um bocadinho expectante sobre o que vai acontecer. E depois também estávamos a contar com 1 ano e, afinal de contas, tivemos direito a 2 anos. Aquilo que ajudou também, percebemos depois dele estar lá, foi o WhatsApp, que funcionava muito bem e era possível falarmos com alguma frequência e por isso íamos tendo sempre notícias. E acho que foi isso. Ela foi generosa, porque eu por acaso não disse 1 mês, foi 15 dias. A situação Ou foi assim mais ou menos. a situação foi assim um bocadinho caricata, porque como eu estava em Salamanca e vinha mais ou menos 1 vez por mês a casa, eu não queria dizer aos meus pais e depois voltar para Salamanca. Então deixei para quando regressei de Salamanca. Eu regressei a 14 de junho e a 2 de julho fui para Moçambique. Mas o curioso disto tudo também é que a minha mãe é animadora de um grupo de oração missionária, do Cenáculo dos Missionários Comunianos. E, de facto, o que aconteceu é aquilo que nós dizemos os padres às vezes sobre os seminaristas, não é pedir vocações para famílias dos outros, não é? Ela, porventura, não estaria a contar, mas tanto rezou pelas vocações missionárias que eu acabei por ir lá passar também, fazer uma amostra. Bom, ser missionário 2 anos é pouco, e se nós somos missionários então aqui também. Muito obrigado à minha irmã, mas acho que é um bocadinho isto. Quem fica cá, sobretudo os pais, não é? Há sempre o que é que vai ser, mas penso que depois também há aqui o apoio e a proximidade do CMAB e das pessoas que já por lá passaram, que vão apoiando. E depois também as pessoas que nos conhecem, não é? Uma das coisas muito belas, e está aqui hoje também testemunhada, foi a rede que se criou de pessoas que me conheciam, quer dizer, a paróquia de onde eu sou natural, que é Refógios, em Cabeceiras de Basto, mobilizou-se, apoiou, fez a campanha de apoio à formação dos catequistas, as paróquias onde eu tinha trabalhado em Famalicão também acompanharam e nestes rostos e nestas ligações o projeto Salama vai sendo conhecido, o CMAB vai sendo conhecido
e a rede vai se estendendo aos bocadinhos pela nossa diocese, e acho que hoje em dia já se calhar muita gente ouviu falar do projeto e já está sensível e assume também, como nós dizemos na brincadeira e a sério, esta paróquia número 552 como nossa, apesar de estar noutro território. E por isso esta dimensão também da ligação familiar e dos amigos é muito interessante ver como cresce e como nos suporta, e nesse sentido a minha gratidão a todos aqueles que me acompanharam, que foram mandando mensagens, que foram vendo, e por isso também é fundamental. Outra coisa importante é também as redes que nós criamos lá, e eu se calhar aproveitava para lançar aqui um desafio. Está aqui, eu disse que era um moçambicano, ele é moçambicano de coração, mas está cá um conterrâneo nosso da Diocese de Braga, que eu por acaso fui encontrar lá em Moçambique, o tal Zé Brito. Eu acho que ele deve ter possibilidade de falar. Se quiseres falar um bocadinho do que conheceste do projeto Salama, também era importante. Olá, boa noite. Não estava combinado, Obrigado. mas já que aqui estás. Pois, não estava combinado, é curioso que no início da intervenção falhou a energia, então eu estou com o telemóvel. Mas pronto, está tudo bem e as comunicações estão a funcionar bem. Portanto, o Padre Paulino, eu conheci o Padre Paulino, foi um encontro que tivemos ocasional, num fim de semana, numa das praias aqui perto de Pemba, na hora de lazer, né, do Padre Paulino e dos dois voluntários que estavam. Foi uma situação ocasional e que depois se proporcionou de ficarmos amigos e partilharmos durante algum tempo uns bons convívios, principalmente quando vinham de fim de semana e quando vinham nas horas do seu lazer e de se abastecer também à cidade de Pemba. E acho que criámos uma boa ligação de partilha de experiências e de vivências, e ficámos com uma boa amizade. Eu, pelo menos, fiquei com uma boa amizade com o Padre Paulino. Da minha parte, eu acho que não tenho muito mais para dizer, porque pronto, o projeto Salama, conheço a missão, conheço a paróquia, já a conhecia antes, mas não conheço propriamente a fundo. Pronto. Mas fiquei a conhecer o Padre Paulino, tive a possibilidade também de já conhecer a família quase toda, hoje já conheci a irmã, e estou muito grato de ter ficado amigo do Padre Paulino. Muito obrigado pela sua amizade e pela partilha dos momentos que tivemos e que temos. Cumprimentos para a Madalena. Faria, Padre Manuel Faria, fixa este rosto que também te vai acolher quando lá chegares. Isto também é aquilo que nós podemos dizer que são as deuscidências. Quando eu conheci o tal Zé, foi num fim de semana, portanto, nós normalmente ficamos a semana toda em Ocu, ou 15 dias, e a recomendação que tínhamos recebido da primeira equipa era que pelo menos é necessário ir à cidade, a Pemba, isto é, para reabastecer quer de alguns produtos que não há ali tão perto, e também para descansar um pouco, para estar com outros missionários. E então há lá o senhor, está-me a faltar agora o nome, Marcelino não? Seu Claudino. Seu Claudino, que é um português que está lá há 60 anos, então tem uma casa junto à praia e acolhe os missionários, acolhe muitos outros portugueses. Então nós chegamos e estava um grupo grande, e foi aí que eu conheci o tal Zé, depois trocamos contactos e depois fomos conhecer a casa dele. Ele e a esposa vivem lá junto à praia, na cidade de Pemba, e depois abriram-nos as portas, e todas as equipas missionárias que têm passado por lá têm sido acolhidas, consoante eles estão lá, porque eles estão entre Moçambique e Portugal. Nesse dia também aconteceu uma história muito engraçada. Não foi possível estar aqui o Pedro Martins, que é o... Não está bem? O Pedro Martins, que é o
o jornalista que é o responsável da RTP África, em Moçambique, estava lá também. E foi outra coincidência. No dia anterior, no sábado à noite, eu estava a ver a televisão. Nós lá em Alcoa temos televisão, temos o RTP Internacional, e ele faz uma reportagem muito interessante, porque destaca as coisas positivas do que acontece e do que existia lá no país. Agora também, graças a Deus, tem sido uma voz muito ativa e a acompanhar esta situação de Pemba, e não tem deixado de falar dentro daquilo que é possível de um jornalista. Então, eu estava a ver uma reportagem que ele fez sobre o campo de golfe que havia em Maputo, que no tempo do tempo colonial, os miúdos que andavam a apanhar as bolas foram mantendo o campo de golfe, e ele existe ainda hoje. E eu disse assim, nem é tarde nem é cedo. Pego no telemóvel, vou ao Facebook, Pedro Martins, e mandei-lhe uma mensagem. Uma equipa missionária, estamos aqui no norte de Moçambique, é preciso sair da capital, vir cá acima e tal. Saudações, pronto. Aquilo ficou. No dia seguinte, normalmente celebrávamos a missa às 7h30 terço, missa às 8. Depois da missa, arrumávamos as coisas e íamos para Pemba já para almoçar. Fica a 160 km, 2 horas e meia de caminho. Chegamos à casa, à praia do Sr. Claudino. Quem é que estava lá? O Pedro Martins. Sem combinarmos, encontramos sem sequer ele me ter respondido, porque ele tinha vindo ao norte a convite da ELP para fazer umas reportagens. Então logo ali conhecemos-nos, falamos um bocadinho, ele fez já uma parte da reportagem, ficou o contacto, e depois mais tarde, novamente com a ELP, ele passou na missão, tivemos todos a almoçar e ele fez uma segunda parte, e então fez uma reportagem que depois na altura saiu num sábado, nos telejornais todos, e foi uma sorte, porque normalmente estas coisas não têm espaço para sair no telejornal, mas saiu nos telejornais diários do Canal 1 e na RTP3, e é uma reportagem que nós temos aí também um vídeo que ficou para o arquivo do Salama e do Comab. E então foi alguém com quem criamos relação também, e foi daquelas coisas que de facto é o Espírito Santo. Sem termos combinado, o improvável aconteceu, porque ele está em Maputo, a delegação financeiramente é limitada, e as saídas de Maputo para o extremo oposto não eram muito prováveis, mas ele acabou por estar 2 vezes na missão e também deu a conhecer o projeto. Mais coisas, eu tenho, para não me perder, eu vou partilhar aqui uma pequena apresentação, que eu acho que assim ajuda melhor a mostrar. Só um bocadinho. Estava aqui aberta. Está aqui. Então, compartilhar tela. Penso que já estarão a ver. Só para falar um bocadinho da experiência. Portanto, quem não tem ainda gosto no Facebook do Centro Missionário da Arquidiocese de Braga deve fazer, para seguir. Pode fazer também o seguir o Instagram, e desta forma ir acompanhando e estar por dentro também daquilo que vai acontecendo, quer em Alcoa, quer em todas as atividades e iniciativas do CMAB. Então, Moçambique, a paróquia de Alcoa fica lá no extremo norte. Esta é a província de Cabo Delgado, que agora infelizmente nós ouvimos falar por motivos menos positivos, e isto a castanho é a paróquia de Santa Cecília de Alcoa. Como penso que a maioria já sabe, ali o padre pode se sentir como o bispo, porque a paróquia de Santa Cecília de Alcoa é tão grande como a Diocese de Braga. Portanto, pelo menos em território, nós conseguimos ter quase a noção daquilo que é o trabalho do bispo. A paróquia tem 96 comunidades, e isso corresponderia, grosso modo, a 96 paróquias aqui. Cada uma tem a sua equipa pastoral, são os leigos que coordenam e animam a vida de cada comunidade. Funciona muito à base da comunidade, dos ministérios, dos serviços. De certa forma, um bocadinho nós temos isso aqui, não é? Seria o Conselho Pastoral, que com alguém que é o
nomeado, escolhido como o animador da comunidade, que depois animam toda a dinâmica da vida de cada comunidade. E depois há esta ligação, há 17 zonas, cada zona tem um responsável, as zonas tinham no mínimo 4 comunidades, no máximo 9, e depois estes zonais, digamos assim, vinham à paróquia, fazíamos o conselho pastoral e eram elo de ligação entre a equipa missionária e a realidade depois no terreno. Esta é a Igreja da Missão, a Igreja de Santa Cecília de Ocoa, uma capela maior e que tem acupuladas 3 salas, que já foram uma escolinha e que é um dos projetos que está aí a ser cozinhado, que é procurar conseguir meios para reabrirmos a escolinha, que corresponde de certa forma ao pré-escolar nosso aqui, e que tem uma importância muito grande, que é para ajudar as crianças, por um lado, não andarem todo o dia na rua e por outro já ir ganhando alguns hábitos, alguma disciplina, terem refeições, terem alguma higiene para depois quando chegarem à escola também já estarem mais preparados, afinal de contas aquilo que é o pré-escolar também aqui connosco. Isto era quando as pessoas, já a capela com as pessoas, normalmente enchia aos domingos, consoante a época do ano enchia mais cedo ou mais tarde, quando era mais frio as pessoas vinham mais tarde e a missa podia começar com meia igreja, mas normalmente acabava com a igreja cheia. E era um fenómeno engraçado, pronto, que de certa forma também nós vamos vendo aqui ou recordamos se calhar da nossa infância, de hábitos daquilo que era o ir à missa e o chegar a tempo ou não. Apesar de que hoje em dia também acontece isso, quando eu estava em Famalicão, até o Evangelho chegava sempre a alguém, não é? Porque ou não há onde estacionar, ou se chegamos muito saímos em cima da hora de casa, portanto, estes hábitos que se acha que são universais. Como disse, habitualmente celebrávamos ao domingo na missão, a missa era às 8 horas, 7h30 terça, depois missa às 8, e à quinta-feira também celebrávamos de tarde. Depois, nas comunidades, normalmente há capelas, e o estilo é este, portanto, feitas de matope, que é terra e a cana de bambu. Vê-se se a comunidade tem um pouco mais de possibilidades, se já em vez de ter capim no telhado tem chapa, se já tem tijolo, se já é revestida a cimento, quer dizer, isto depois, de certa forma, aquilo que acontece connosco aqui, há comunidades que têm capelas e as pessoas que estão à volta da capela cuidam da sua capela e vão melhorando, portanto há muitas coisas que são muito semelhantes, porque afinal de contas somos pessoas e esta dimensão humana está muito presente e apesar da cultura ser diferente, há muito mais semelhanças do que diferenças. Portanto aqui 2 ou 3 exemplos das capelas que eram um esforço e era um gosto que as comunidades tinham, desde as mais simples às comunidades que tinham mais possibilidades e tinham capelas já mais elaboradas, e então a capela acabava por ser o centro aglutinador da comunidade, ainda que a maioria, digamos, não seja propriamente católica, e numa comunidade poderia haver várias religiões, por assim dizer, e algumas igrejas, não é? Por exemplo, onde nós vivemos, onde é a missão, são 7 ou 8 igrejas que existem, acho que tem 2 mesquitas, tem dos Santos dos Últimos Dias, tem várias coisas, agora já não sei de cor. Mas aqui mais outras capelas, portanto, são construídas pelas pessoas da comunidade com fruto das suas partilhas, contribuições, as paredes feitas de cana de bambu e matope, terra feita de lama, o telhado de capim, palha ou folha de chapa. Esta aqui no canto inferior direito foi uma que nós fomos à bênção e inauguração, acho que é de São João, mas agora já não sei, já não me lembro bem da zona, acho que era, já não me lembro bem. Mas é engraçado o esforço que eles faziam e o gosto, ainda que, por exemplo, estas de matope, com as chuvas, era possível que uma outra parede no tempo das chuvas caísse, porque elas acabavam por não ter, não estavam construídas que aguentassem bem a chuva, mas normalmente aguentavam. Depois, uma coisa muito importante, que afinal é o foco da missão, é a pastoral.
aqui são fotos dos grupos da catequese lá. Uma das campanhas que continua ativa do COMAB é o apoio aos catequistas, à formação dos catequistas, e as pessoas podem colaborar com 30 euros, que isso vai ajudar a que um catequista de OCUA possa fazer a sua formação básica, e depois desses catequistas que fazem a formação básica também, aqueles que tenham mais capacidades, mais potencialidade, vão fazer a escola de catequese da Diocese, que é um mês durante 2 anos, um mês em cada 2 anos, e assim depois já podem também depois ajudar na paróquia na formação. Portanto, a paróquia de Santa Diocesia de Ocua, com a ajuda da Diocese de Braga, já fez a formação algumas dezenas largas de catequistas, e já tinha 4 que tinham feito o curso diocesano, e portanto já estavam também a ajudar a equipa missionária na formação. E portanto a pastoral passa pela catequese, que funciona pelo catecumenato. Portanto, como não há grande possibilidade da celebração dos sacramentos, portanto, normalmente a celebração dos sacramentos é uma vez por ano, quando a equipa missionária programava e visitava, e quando nós chegamos, quando o projeto Salema foi para a missão, já há algum tempo que não havia ali uma equipa missionária. Portanto, esta questão dos sacramentos, da celebração dos sacramentos, batismo, matrimónio, o próprio crisma, que é com o bispo, não é fácil, mas o esforço é fazer o catecumenato, que eles tenham esse percurso, porque a maioria deles já fazem catequese já em idade de adultos, com mais de 7 anos, e depois celebrar os sacramentos quando há essa visita da equipa missionária, com uma preparação, por assim dizer, validada pela comunidade, pelos catequistas. Portanto, a estrutura está montada. Depois é preciso estar bem atentos, porque, enfim, lá como cá como lá, aqui é o problema dos padrinhos, e é esta ou aquela situação para batizar. Lá também, na brincadeira, digo eu, mas as famílias chegavam junto do responsável, que é o animador, que tem que recolher os nomes e dar a certeza de que a criança ou o jovem fez a catequese, e também pode dizer: olha, toma lá uma galinha e encosta aí o nome do meu filho para fazer o sacramento. Aliás, uma das peripécias que eu tive foi na primeira visita, depois da equipa missionária ter chamado a atenção, que é preciso fazer as listas, preparar, distribuir. Nós fazemos umas listas, que os jornais fazem o levantamento, quem está preparado, e depois fazemos umas senhas, porque como é muita gente, para estar mais organizado. Então, o que aconteceu? O zonal aí não entregou as listas, vamos nós, novatos, chegamos lá para fazer os sacramentos, e pronto, então vamos aqui facilitar e tal, isto é tudo gente de bem. Então eu faço a chamada das crianças, não é? Imaginemos, eram para aí 40, 50, 60 crianças para batizar e tal, faço os ritos e começo a batizar. Então eles estavam à roda. O que acontece? Começa a vir gente de todo lado, e aquilo nunca mais acabava. Portanto, estava-se a batizar toda a gente, então foi preciso fazer ali uma pausa, assim um bocado forçada, e ouvir o que diziam as equipas anteriores. Atenção à preparação dos sacramentos, à documentação, é fundamental, porque depois dá confusão, e isso é uma experiência também muito enriquecedora, que é esta passagem entre equipas, e toda a experiência que vem detrás também dos outros missionários que lá estiveram, e que ajuda e facilita, porque, pronto, nestas coisas, cá como lá, às vezes há gente que tem a necessidade, as famílias também querem o batismo, às vezes, eventualmente, por também marcar esta presença da superstição, mas também a graça do sacramento, querem o batismo. Portanto, e nesse sentido é preciso organizar e ter alguma responsabilidade de ajudar as pessoas também a formar-se, para que não se banalize o sacramento. Depois, aqui, a equipa missionária procura viver com e no meio do povo de Deus, vivemos e testemunhamos o Evangelho, e a partir daí procuramos ajudar então na formação dos catequistas, da liturgia, comissão da mulher, assuntos económicos, na educação, no bem-estar, na saúde, todos os dias. Um dos grandes desafios é a visita às comunidades, e
Durante um ano temos que ser muito organizados para conseguir visitar, porque há um tempo de chuvas que não é muito fácil chegar a uma grande parte da paróquia, e depois no dia a dia há muitas coisas a fazer. E se não nos organizamos bem, somos absorvidos também por o que há a fazer no centro da missão, porque há a fazer, às vezes, ir à diocese, a uma formação, e e isso eu senti nos 2 anos que estive lá, fica a faltar ir ao terreno, conseguir percorrer estas comunidades todas, que não é fácil, porque, por exemplo, a que ficava mais longe eram 80 quilómetros e eram quase 3 horas de caminho. E as visitas às comunidades, normalmente nós saíamos cedo para chegar lá por volta das 8 horas. O primeiro momento era sempre atender de confissão, um bocadinho, depois celebrávamos, e as celebrações são sempre festivas, demoradas, isso acaba por cansar. No final da celebração procurávamos fazer sempre um pequeno conselho de comunidade, reunir os responsáveis dos movimentos para poderem apresentar as suas dificuldades, para fazerem um ponto da situação da vida da comunidade, e depois também a equipa missionária ia dando algumas indicações, algumas informações, e depois almoçávamos. No fim do almoço, normalmente regressávamos, que era para não chegar a casa de noite, e isto era normalmente cansativo. Tudo isto tem muitas condicionantes, sobretudo a condicionante da saúde, que também é uma coisa curiosa lá. Nós podíamos ter sacramentos marcados, isto é, já tudo preparado, tudo organizado, mas ficou alguém doente, houve uma malária. Então tentava-se fazer passar a mensagem, e já vai havendo o telemóvel bastante disseminado, ainda que nem sempre esteja carregado, porque não conseguem energia, então passávamos e adiava-se. E claro que as pessoas não ficavam contentes porque tinham preparado, mas alguma capacidade de compreender, e esta tranquilidade de depois as coisas hão de acontecer, que às vezes nós aqui não encontramos. Há sempre uma exigência, uma pressa, e às vezes nem sempre pelo melhor sentido. Uma das coisas fundamentais lá e cá também, ainda que aqui supomos que estamos um bocadinho mais avançados, que é este cuidado da mulher, da menina, do incentivo da escola, da valorização, e portanto a equipa missionária e uma presença juntamente com tudo o que existe lá é também um dos esforços, e nesse sentido tínhamos também já equipa da Comissão da Mulher, com a participar nas formações da Diocese, e depois a procurar fazer também a formação disseminada na paróquia. Naturalmente que os membros femininos da equipa missionária iam acompanhando, e penso que teriam também sempre uma experiência muito enriquecedora própria desta mesma situação. Todos nós sabemos, e basicamente lá como cá, não é, que a mulher é que manda em casa, não é? Eu mando em casa, como dizem aqui os homens, não é? Mas a mulher é que manda em mim, não é? E lá também acontece isso, e às vezes uma pessoa brincava com eles quando estava na formação, dizia assim: como é, vocês vocês cuidam das vossas mulheres, vocês gostam das vossas mulheres, não, vocês vêm do campo, vocês trazem a katana, a mulher traz o molho de lenha na cabeça, traz um filho nas costas, outro pela mão e o balde, e vocês cuidam da vossa mulher. Como é? Isso não pode ser assim. E eles riam-se, não é? Mas é isso, quer dizer, a mulher faz muita coisa na machama, no terreno, cuida dos filhos, cuida da casa, cozinha, e são lutadoras, não é? São mulheres de guerra precisamente por isso. Portanto, é um contexto, digamos, se foram educadas assim, é a própria sociedade, mas também já vão ganhando e tomando consciência dos seus direitos, e naturalmente que para isso é fundamental a educação, e esse é um desafio muito grande também na paróquia de Ocua. Depois, lá como cá, o mais belo são as crianças, de facto, e ali as crianças fazem-nos lembrar, se calhar, a infância de alguns de nós, que brincávamos ainda na terra, no bairro, com os amigos, a fazer a roda e a fazer não sei o quê, e em qualquer sítio onde nós vamos há crianças, porque elas, como não têm escola, estão por ali, estão com os pais. A primeira reação é de vergonha, não é? Porque algumas delas, se calhar, nunca viram gente de outra cor, um cunha, não é? Um cunha, os
brancos, mas depois vão se aproximando e vão interagindo e depois cantam e sorriem, criam relação connosco e é de facto muito bonito, apesar de que se nós pensamos, sabe Deus, se essas crianças já conseguiram comer e as condições que têm, mas é de facto fantástico o sorriso e a interação e a capacidade que é própria de qualquer criança quando deixamos que isso aconteça, não é? Se calhar as nossas aqui estão super protegidas, como eles arranjam brincadeiras, como eles são originais. Nós lá na sede da missão temos bastantes árvores de manga, as mangueiras. E de facto, como eles têm alguma necessidade, não é? Quando elas começam a ficar verde, já não estão crescidas, mas já dá para picar, eles comem muita manga verde, não é? Claro que depois dá dor de barriga e não sei o quê, mas pronto, antigamente se calhar, e os meus pais, os meus avós também passavam no caminho e iam às maçãs ou às uvas verdes, mas é esta alegria, esta energia própria deles e sobretudo este sorriso sempre contagiante. Aqui é uma coisa muito engraçada, uma vez fomos a uma comunidade e estava à espera para começar a celebração e olho para o chão e este miúdo estava a fazer um desenho. Então ele pegou num monte de terra, com a mão, apanhava a terra e fez as linhas da nossa carrinha. E depois, com o dedo, começou a fazer assim os pontinhos e então estava a desenhar a carrinha da equipa missionária. E, portanto, um futuro desenhador, se tivesse possibilidades, se calhar não vai passar de um agricultor, porque não tem ali grandes possibilidades, mas achei engraçado como ele estava sentado no chão e começou a fazer aquilo. E então, na altura, tirei esta foto. Depois, as árvores do nosso jardim, de facto, nós saímos à porta da nossa varanda e tínhamos os embondeiros, que o padre Daniel tem também aí, que depois, conjugados com o nascer do sol ou o pôr do sol, dá fotos belíssimas. Todas aquelas cores próprias, um pouco seco no quente e o verde, tudo esverdecido quando vem a chuva. Depois tínhamos as árvores de frutos, os cajueiros, as mangueiras. Depois também tínhamos por ali umas flores, umas árvores que iam florindo e umas plantas que iam florindo. Isto possivelmente do tempo dos primeiros missionários ali, que fizeram a casa, os da Boa Nova. E então o nosso jardim. Depois, como o Tosé já falou, uma das coisas muito boas que tem esta missão é que nós, quando vimos a Pemba, podemos usufruir destas praias maravilhosas da terceira maior baía do mundo. E isto é fundamental, lá como cá, não é? Às vezes nós aqui andamos a correr, não descansamos e quando não descansamos depois as coisas não correm bem. Lá muito mais, nós não estamos habituados àquele clima, àquele ritmo e por isso uma das coisas que foi mais ou menos obedecido, quer na primeira equipa que eu estive com o António e com a Sofia, quer na segunda com a Susana e com o Rui, era esta vinda à Pemba de 15 em 15 dias. E era precisamente para isso, também para aproveitar a praia, para descansar, para conhecer Pemba, para estar com outras pessoas, para estar com outros missionários. E pronto, este pode ser um atrativo para quem está de praia, não há melhor do que ir para a missão de Iocua, porque a 160 km tem uma praia fenomenal. Depois, só a referência também aos belíssimos pôr do sol que assistíamos, às vezes ao regressar de Pemba, saíamos um bocadinho mais tarde, depois já na estrada apanhávamos, ou então ao céu mais estrelado que víamos lá em Iocua, porque de facto não há luz, basicamente, não há luz elétrica, nós tínhamos luz porque tínhamos gerador, mas à noite o céu completamente riscado quando havia aquelas noites estreladas. Pronto, eu ainda pus aqui Bispo de Pemba, porque ele continua a ser o Bispo de Pemba, apesar de ter sido já nomeado para o Brasil, a quem com certeza o projeto Salama deve muito, e a Diocese de Pemba, e faço minhas as palavras dele. De facto, todos nós podemos ajudar a missão e só conseguimos ser missionários fora da nossa terra se o formos na nossa terra, e essa foi uma das conclusões que eu também tirava. Eu fui para lá, mas fui para lá porque tinha o suporte daquilo que eu vivi e que aprendi nas paróquias onde trabalhei. E, portanto, também aí
porque me entreguei, porque fui missionário, naquilo que é preciso ser missionário na vida do dia-a-dia, foi possível depois fazer uma experiência extraterritorial. E, portanto, como é que nós podemos ajudar as missões? Rezando pelos missionários, pelas missões e para que haja mais missionários, ajudando, partilhando, contribuindo com algum material. O CMAB está agora a fazer a campanha de recolha de bens para ajudar os refugiados. Temos várias iniciativas do CMAB próprias para a paróquia de Ocua. O próprio contributo penitencial da nossa diocese todos os anos tem sido o grande suporte para apoiar esta missão, porque, parecendo que não, todos nós podemos imaginar, se é difícil aqui nós sustentarmos as paróquias, quanto mais lá sustentar uma equipa com 3 pessoas, com carro, com tudo, porque a paróquia lá não tem possibilidade mesmo de suportar nada. Portanto, tudo o que se faz lá é a Diocese de Braga que está a investir, que está a partilhar, que está a dar. E a Diocese de Braga, eu dizia muitas vezes quando fazia a formação dos catequistas, que não eram pessoas ricas que ajudavam, eram pessoas, se calhar, remediadas como eles, mas que sabiam que haviam outros que tinham mais necessidades, então do pouco que tinham partilhavam. Por isso, quando nós fazemos a formação, quando estamos lá a acolher uma equipa missionária, a grande responsabilidade também de gerir bem e de a paróquia gerir bem. Depois, partindo da missão, dando um tempo e disponibilidade de vida no voluntariado missionário. Aquilo que o Padre Jorge me disse a mim, olha, bom era dares um ano da tua vida aqui. Se calhar às vezes precisamos nos interpelar uns aos outros, de pôr esse porque sim, não o porque não, mas o porque sim. E eu posso falar como padre e para os colegas padres tenho dito, não é? Quando eu cheguei, alguns já não me podiam ver nem ouvir, porque parece que eu falo sempre no mesmo, mas alguém tem que falar, até desta forma às vezes, não é? Vamos convencendo, mas é precisamente isso. Acho que nós temos na Diocese a grata sorte de poder fazer uma experiência missionária, de sair da nossa Diocese, de experimentar esta condição e depois regressarmos e termos tudo aqui para continuar. Portanto, e nesse aspecto eu tiro o meu chapéu e presto a minha homenagem aos leigos, com quem eu estive e os outros que já estiveram também e estão, porque eles de facto deixam o seu trabalho, deixam se calhar um pouco mais do que nós. E nesse aspecto são interpelação e são desafio. E posso dizer que quando eu fiquei o segundo ano também foi isso um bocado que me interpelou. Havia um casal que iam celebrar o seu matrimónio e iam partir em missão e não ia haver um padre. Pronto, o padre que ficou não era grande coisa, mas era um padre. Pronto, não vale para a pessoa, mas vale pelo seu ministério. Mas foi isso que me disse, não, eu gostei da experiência, é necessário ficar, pronto, fiquei. A minha irmã já disse, eles não estavam a contar e não foi assim uma coisa premeditada, mas depois proporcionou-se e acabei por ficar mais um segundo ano e a experiência foi positiva, foi boa. E como nós sabemos disto, eu acho que ganhei muito mais, recebi muito mais do que aquilo que dei e aprendi muito. E, portanto, naturalmente que levei tudo aquilo que era e por onde passei para lá e também acho que trouxe daquilo que vivi lá e vou procurando partilhar também cá. Pronto, e acho que já chega, porque senão daqui a pouco eu não me calo. E eu se calhar deixava aqui um bocadinho agora a possibilidade de alguma pergunta, de alguma partilha, deixando de facto esta palavra de gratidão a todos aqueles que acompanharam, que continuam a acompanhar e todos os que estão aqui são nomes que têm rostos e a missão é feita de rostos, isso sem dúvida. E ao mesmo tempo também deixar esta palavra de ânimo, quer para o Padre Faria, quer para a Fátima, que estão aqui no impasse de ir, mas hão de ir e quando forem lá chegar ao seu tempo e estando cá estão a fazer também missão e deixar também este desafio para que nós possamos ser de certa forma embaixadores deste projeto. E o ser embaixador é fazer aquelas 3 coisinhas que dizia há bocado o Dom Luís, não é? O rezar, cabe-nos a todos, o partilhar e o interpelar. Eu acho que é muito importante esta interpelação, porque quando conhecemos, quando sabemos, olha, faz a experiência, porque não fazer a formação, porque não... E depois as coisas acontecem, não? E nesse aspecto todos nós temos experiência que o Espírito trabalha, mesmo às vezes quando nós não deixamos, mas quando nós deixamos, então é que ele trabalha. Calo, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma partilha, façam favor.
Este silêncio do Zoom é assim um bocado estranho. Eu não sei se a Sofia que está aqui é a Sofia que esteve comigo. Se for e quiser falar, Boa noite, sou olá. eu. Ah, antes de mais, boa noite, Paulino, não estava a contar e estou assim, meio sem jeito. Eu também vou fazer um testemunho para o próximo mês, portanto tenho já pensadas Pronto. as Não adiantes palavras. nada agora, não é? Não, mas queria salientar do texto de quando falou do papel que nós, elementos femininos, tínhamos junto das meninas e das mamãs, e que com o passar do tempo e se calhar também fiquei mais atenta depois a esses mesmos assuntos cá, não é? Percebo o quão importante é podermos passar não só um exemplo, porque quem sou eu, não é? Para ser exemplo, mas poder passar a palavra de que há outro modo das meninas olharem para elas e para o trabalho delas e para o papel delas na sociedade moçambicana. E pronto, e acho que agora vamos ter dois elementos femininos na missão e acho que vai ser muito bom para o contributo nesse sentido. De resto, é sempre muito bom lembrar, é um trabalho que ainda está muito no início, não é? Porque eu pertencia à segunda equipa, já lá tinha estado, além da equipa do Padre Jorge, antes já lá tinha estado o Padre João, mas são sempre sementes que sabemos que ainda vão demorar ao crescer, dar fruto. Portanto, era isto. Eu vou fazer o meu testemunho, creio que dia 23 de março, a Sara que me corrija se eu estiver a dizer mal. E pronto, e depois vou tentar... Fica já o convite. É um mês, precisamente. É 23 de março, não é? Fica o convite, vou tentar falar um bocadinho mais da minha perspectiva. Como leiga, não é assim tão diferente da perspectiva que o Padre Paulino tem. Portanto, estive a ver a apresentação e muito do que diria foi o que o Padre Paulino disse. Portanto, acho que é fazermos o nosso trabalho, agora quem está cá é fazermos o nosso trabalho de discernimento no sentido de uma possível partida ou do que podemos fazer como missionários cá, não é? Porque a missão não termina, não começa lá, nem termina lá. Portanto, se tivermos o espírito, o chamamento, a vontade, podemos fazer bastante aqui, ainda mais agora neste contexto pandémico, podemos fazer muito aqui. Portanto, agradeço o tempo, mando um beijinho ao Tosé e à Madalena e um beijinho para o Padre Paulino e obrigada por me ter convidado a falar um bocadinho. Nada, obrigado. Obrigada, uma boa noite a todos. Ora bem, se não houver perguntas, eu começo a chamar outros à colação. Eu vou fazer uma pergunta repetida da última Tá vez. Então, e o que é que muda depois de fazer 2 anos de missão, no regresso? É assim, muda pelo menos a perspectiva de ver a vida, não é? Quando eu cheguei cá, algum colega dizia-me, agora falas mais. Bom, falava mais desta experiência que acaba por não podermos guardá-la e vamos partilhando e vamos interpelando, e se nós gostamos, quando gostamos de alguma coisa, queremos partilhar, não é? Não guardamos só para nós. Depois, não é muito fácil mudar muito, porque nós chegamos aqui e entramos numa rotina que nos assambarca. Portanto, a rotina e a dimensão da vida pastoral que temos aqui, nem as coisas são de transpor, não é? Mas naturalmente que trazemos a inspiração e a força daquilo que vivemos lá. Mas eu também já alguns me ouviram dizer, se eu quiser trabalho tranquilo, é voltar para lá, porque lá o trabalho pastoral é tranquilo.
Só para dizer que lá nós não precisamos de tomar uma decisão. Isto porque a tal organização que existe, há uma dificuldade numa comunidade. Eles até vêm apresentar à equipa missionária, mas da forma como eles apresentam, uma pessoa vê que eles passaram por cima da Assembleia da Comunidade. Então o que é que se faz? Vão regressar, vão juntar o Conselho de Comunidade, vão debater o problema e vão encontrar a solução. Porquê é que eles encontram a solução? Porque o padre não está ali, não é? O padre ou a equipa missionária. Nós, para passar nas paróquias todas, era preciso se calhar 2 anos a andar quase todos os dias em visita. Portanto, a vida da comunidade tem que continuar e internamente eles têm que resolver. Como aqui acontece, naturalmente, quando um sacerdote fica doente, quando por alguma razão não pode estar, os leigos também avançam. E, graças a Deus, cada vez avançam mais, porque também estamos desafiados e a trabalhar nessa dimensão. Mas quando não há padre, a igreja continua, não é? A igreja não é o padre e, portanto, nesse sentido, a igreja lá ser ministerial. Portanto, ao chegar cá, nunca deixei de ter este bichinho daquilo que vivi lá, procuro partilhá-lo, procuro transmiti-lo, mas não dá para transpor para aqui. Agora, esse ânimo, essa alegria daquilo que se partilhou lá, cá também nos anima, não é? E se calhar essa pergunta é mais para quem me conhece no antes e depois e é que pode dizer o que é que eu mudei e se eu mudei alguma coisa. Isso é verdade, porque acho que se nota bastante esse ânimo missionário, é verdade, sim senhora. O David, que é aqui vizinho, passou-me o testemunho. Passamos lá um mês juntos. Boa noite. Boa noite. Eu vim aqui só para fazer uma viagem ao cu, não vinha para falar nada. Pronto. Mas podes falar alguma coisa. Não, é um facto. Passámos um mês juntos. O que é que eu posso partilhar? Neste caso até sobre o Padre Paulino, mas não sobre a missão. Aquilo que mais me marcou no Padre Paulino naquele mês foi a necessidade, a vontade de querer absorver tudo. Tudo que a gente fazia vinha ter connosco, perguntava o que era, para o que era. Intrometer-se um bocadinho em tudo, querer aprender, querer estar por dentro de tudo o que se estava a fazer. E realmente eu acho que isso é um ponto muito positivo para depois ter continuado e tanto é que depois renovou por mais um ano. Isso foi das coisas que mais me marcou nesta presença do Padre Paulino durante aquele mesito que tivemos juntos em Nhocua e que fomos partilhando algumas coisas, até os cheirões. Isso, e depois ficamos amigos, não nos conhecíamos antes. Eu não posso falar dessa diferença que vocês estavam a falar do antes e depois, porque eu não conhecia antes. Por acaso, essa é um dos desafios do projeto, que ele está pensado para que as equipas possam estar no terreno a fazer a transição. Só que a verdade é que uma coisa é o ideal, depois é a prática. E o que tem acontecido é que, pelo menos, alguém eu fiquei da segunda para a terceira equipa, a Susana e o Rui ficaram da terceira para a quarta, a Andreia ficou da quarta para a quinta, portanto, há sempre alguém aqui que faz a transição. Também é verdade que há uma série de ferramentas. A primeira equipa criou como é que se chamava aquilo? Manual de procedimentos. Um manual de procedimentos, onde vamos escrevendo tudo. No fundo, aquilo que acontece cá, com as atas do Conselho Económico, com uma série de coisas que depois ficam, que fazem história e que passam para aqueles que vêm. E que vão ler e que naturalmente que podem perguntar às equipas anteriores. Mas esta capacidade, e isso eu percebi que as comunidades religiosas fazem um diário ou têm até a obrigação de escrever. Eu não percebi muito bem, acho que há várias modalidades, mas é o diário, penso que não tem a ver só com a missão, mas também com a própria comunidade, porque no fundo faz história e também fica escrito para quem vem a seguir, não é? Porque mesmo num mês, eu tive essa sorte de poder estar lá um mês com eles e então fomos fazer algumas visitas às comunidades, conhecemos algumas coisas, essa transição foi mais presencial. As outras equipas, tendo alguém, pronto, é diferente. Mas acho que essa é um dos desafios do projeto, mas é também uma das graças do projeto, é que ele é maleável.
e tanto é que eu não estava em paróquias quando fui para lá, entretanto já foram, o padre Daniel deixou paróquias e foi para lá e voltou, o padre Faria deixou paróquias e vai para lá, portanto é maleável nesta parte do sacerdote e da própria equipa conforme as circunstâncias. Ninguém esperava por uma pandemia e agora estão cá retidos os missionários e portanto tudo isto tem que ser, não é possível programar tudo, mas é possível ter várias hipóteses e eu acho que apesar de facto o projeto ser ainda muito recente, já tem essas diversas hipóteses e formas e adapta-se àquilo que é a disponibilidade dos voluntários e daquilo que é sobretudo a necessidade do terreno. Por isso eu penso que esse é um desafio e é também uma graça. Ao mesmo tempo também aquilo que nós sabemos aqui e que lá nos pedem, que é um ano é muito pouco, dizem eles lá. E eu chegava a dizer um ano, assim, se cada padre da minha diocese der um ano, eu só volto daqui a 350 anos, porque nós somos mais ou menos 350 padres, portanto, assim, para nós que não temos formação missionária, que somos padres diocesanos, um ano pode ser muito. Mas é um ano que o Mapra já está a pedir, ainda não temos a possibilidade de acolher missões menos curtas, de curta duração. Mas um ano não dá para nada, nós sabemos cair lá, quer dizer, um ano é para conhecer, é para chegar ao terreno, e quando estamos a entrar, então está na hora de vir. Por isso, se calhar, pode ser uma das fraquezas do projeto, como eu também vejo uma riqueza, isto é, se nós nos encaixarmos bem e fazermos a transição bem entre equipas, as coisas vão andando e, portanto, com a personalidade de cada um, com a experiência de cada um, vai-se enriquecendo aquela missão. E, sobretudo, nós entramos num projeto que está traçado desde a equipa que foi fazer o levantamento, e portanto é um projeto a longo prazo e nós vamos entrando e apanhando o que vem de trás. Temos que dar continuidade, claro que pomos a nossa personalidade, mas no fundo damos continuidade, ou então percebemos juntamente com a coordenação que aquilo já não faz sentido e é preciso fazer outra coisa, mas no fundo nada fica preso a nós. Agora, naturalmente que a missão tem rosto, e aquilo que eu dizia, quando eu estive lá, as pessoas da minha paróquia de origem, das paróquias por onde passei, os meus amigos ligaram-se. Quando tiveram outros se ligaram. E assim, desta forma, a Diocese vai também ficando ligada a este projeto. Eu falo toda a noite, mesmo que vocês não perguntem. Se alguém quiser fazer alguma pergunta... Daniel, que vieste há menos tempo e tens aí esse fundo maravilhoso. Bem, eu estou como a Sofia, também estou-me a preparar para dar um testemunho, não vou revelar tudo. Pronto, muito bem, mas pode dizer alguma coisa. Mas algo muito significativo para mim foi a experiência com outros missionários. E se até então dava valor aos missionários, muito mais dou valor agora aos missionários que dão a sua vida pelas missões e que estão lá. Cada um, claro, com o seu carisma, cada um tem a sua vocação, mas uma coisa é falarmos e termos aqui esta ideia de missão, de ir lá para fora, de estar, de saber que os missionários estão próximos das pessoas, que vão evangelizando, enfim, isso tudo de cor. Outra coisa é estar no terreno e apercebermos de facto da importância de que eles são e que eles têm no seio das comunidades, quer com as pessoas, no estar. É sem dúvida uma troca de impressões e de culturas muito importante, e por isso sem dúvida que é transformador e transfiguradora esta experiência. Obrigado. Eu bem, aproveitando, muito boa noite a todos, aproveitando aqui as palavras do Padre Daniel, realmente eu ainda não fiz nenhuma questão ou não coloquei nenhuma questão, porque é isto mesmo, eu acho que estava a ver aqui o PowerPoint e
e o programa apresentado pelo Padre Paulino, e o coração ardia, obviamente que sim, mas uma coisa é aquilo que nós imaginamos, é aquilo, outra coisa é estar lá no terreno, portanto, tenho 50 mil perguntas, mas são perguntas que se calhar também não vão ter resposta, porque só o terreno é que dá a resposta. Há coisas que são visíveis. O Padre Paulino estava muito mais magro lá, portanto, a comida não deve ser como a de cá, não é verdade? Mas agora, deixando de brincadeiras, há só uma questão, não tem nada a ver com a alimentação, nem com a cama, nem com... é só mesmo a questão do ficar doente. Se vocês ficam doentes, estão próximos de um hospital, têm medicação, têm... Portanto, eu tenho uma doença crónica, não é? Portanto, a priori, à partida, seria difícil, e eu não posso levar medicação para não sei quanto tempo, não é? Esta questão aqui faz-me assim um bocadinho de confusão, não é? Vocês ficam doentes, como é que é? O Padre Paulino ficou doente lá? Sim, olha, como cá. Uma das coisas que eu pensava quando era, ora bem, nós aqui é verdade que temos a polícia, mas às vezes, primeiro que a polícia chega para resolver, já o ladrão foi embora e pronto. E o INEM também é a mesma coisa, às vezes o INEM não chega. O que é preciso lá? Que foi aquilo que nos foi passado. Ao primeiro sintoma não se facilita. Portanto, nós aqui temos a facilidade de ir à farmácia, de ir ao hospital e se estivermos mal, vamos para o hospital. Lá não. Então, o que é preciso fazer é estarmos atentos aos sintomas e não facilitar. Ao primeiro sintoma, nós em casa temos uma pequena farmácia, há procedimentos também relativamente a alguns sintomas, a algumas situações. Se for necessário, o projeto tem um seguro de saúde e, portanto, na cidade, claro que fica a 2h30 de caminho, não é? Mas na cidade já há um pouco mais de assistência médica e nós, a nível de equipas missionárias, temos também capacidade e conhecimentos para nos ajudarem. E, por acaso, a missão fica bem situada porque a 17 km tem um hospital distrital, que é na Mapa, e a 30 tem outro, que é o Chiur. Um hospital da realidade de lá, mas onde nós íamos e quando era preciso fazer as análises, onde nos tratávamos, sobretudo a malária. Portanto, nós, com os cuidados que é preciso ter lá como cá, nós conseguimos evitar as doenças. A principal é a malária, mas sempre nos foi dito, atenção ao descanso, é preciso descansar bem, é preciso alimentar-se bem, e é por isso que, por exemplo, nós fazíamos uma saída a uma comunidade, e no dia seguinte não saíamos, era preciso repousar. Por isso é que é preciso ir de 15 em 15 dias a Pemba para descansar, para estar com outras pessoas. Quer dizer, isto muitas vezes tem o somático vem do psíquico, não é? E, portanto, nesse aspecto, agora, lá como cá, não é? Hoje nós tivemos esta questão da pandemia, nós estamos aqui no primeiro mundo e quantas pessoas não morreram? Portanto, eu acho que é uma questão de perspectiva, mas depois não é só fiar na virgem, é preciso correr também, não é? Portanto, nesse aspecto, naturalmente que nós vamos para lá e nos primeiros tempos pomos como é que se chama lá, o repelente e depois esquecemos-nos porque dá trabalho e não sei o quê, depois somos picados pelo mosquito e podemos ficar doentes. Mas graças a Deus as minhas malárias foram quase sempre, foram todas leves e quando havia sintomas, uma pessoa sente os sintomas, faz o teste rápido, que é semelhante agora ao teste da Covid, a cápsula é mesmo igualzinha, é picar, sangue, o líquido, o tracinho dá, pronto, acamou, 2, 3 dias de cama, a medicação já temos lá, preciso fazer a medicação, alimentar, descansar, ao fim de 3, 4 dias começámos a retomar. Agora, isso depois depende de pessoa para pessoa e pronto, mas não foi um problema de maior. Havendo um problema maior, graças a Deus temos a Diocese que nos apoia, temos um seguro de saúde do próprio projeto e as coisas procuram-se resolver. Agora, às vezes uma pessoa pode sair da cama aqui e partir uma perna, não é? Portanto, lá está mais sujeito, não é? Porque às vezes quando se andava na estrada à noite não há luz e as pessoas andam, pode haver um acidente, mas isso é muito circunstancial. Agora, lá como cá, volto a dizer, é preciso prevenir, e lá há muito mais. É preciso estar atento aos sinais, é preciso estar atento uns aos outros, pronto. E graças a Deus não houve assim nada de maior.
Quanto à comida, não é falta de comida lá. Aqui é que se come, aqui é que há muita comida. Lá nunca nos faltou nada e nós tínhamos os mesmos, portanto, o que eu disse, a 30 km, que é o Chiur, que é a sede de distrito que fica mais perto de onde nós estamos, comprava-se basicamente de tudo, depois a 17 km também, e algumas coisas mais, sobretudo que nós não tínhamos. Temos um frigorífico, mas não temos congelador, por isso era necessário ir comprar algumas coisas mais frescas que se consumiam nos primeiros dias quando vinhamos de Pemba, mas do resto não nos falta nada. Porquê? Porque nesse aspecto penso que o projeto Salama está muito bem estruturado e temos uma retaguarda muito boa e, portanto, a Diocese não olha a dinheiro, ou melhor, a falta de apoio à equipa que lá está. Claro que confia na boa gestão para aquilo que é da vida da equipa missionária e no apoio à paróquia, mas não... Agora, eventualmente está mais calor, bebe-se muito mais água, não andava muito, portanto não foi pelo exercício, talvez comesse menos. Estava a brincar! Mas eu estou a falar sério, portanto, para dizer que algumas pessoas podem pensar que vão lá passar fome. Também para fazer uma dieta, se calhar não vale a pena ir, não é? Para isso não vale. Que é capaz de dar, sim, mas não é por aí. Graças a Deus, acho que hoje em dia, e sobretudo nós, equipas missionárias, e eu olhava para as outras equipas missionárias e para a nossa, nós não precisávamos estar a pensar se comprávamos isto ou aquilo, não é? Que não acontece com as pessoas, não acontece com a maioria lá e cá. Agora, o CMAB cria todas as condições para quem lá está fazer uma boa gestão e não faltar nada. E, portanto, nessa questão da saúde, na questão da alimentação, na questão dos meios, da própria casa, né? Neste momento está-se a fazer um grande investimento lá para criar condições para ter depois outro tipo de possibilidades para acolher até projetos de curta duração e acolher melhor a equipa missionária que está, e um dia que venhamos embora fica lá tudo, mas é este também o contributo da Diocese de Braga e, portanto, eu penso que é nesse sentido que faz sentido a Diocese assumir uma paróquia e assumir essa missão. E isso não é de A, de B ou de C, mas é de todos nós. Uns vão para a linha da frente, digamos assim, nessa possibilidade e nessa graça, outros ficam também na retaguarda, e essa retaguarda é fundamental. Se não for a retaguarda, nós também não podemos ir. Estou a ver ali o José Pedro Sousa, assim, olhar com a cara muito séria. Diga lá, faz favor. Um paroquiano que pode dizer o antes e o depois. Um ex-paroquiano, se quiser. Não tenho muito para dizer, estava mais para ouvir. Mas na altura em que soube que o Padre Paulino ia para Moçambique, eu pensei que era algum castigo que lhe tinham dado por alguma coisa que ele tinha feito de mal. Mas não, acho que depois de o ouvir, já não é a primeira vez que me ouço falar sobre a missão e sobre o trabalho que teve em Moçambique, e portanto acho que se entusiasmou e que está entusiasmado e que entusiasma também com a forma como fala e como fala. Portanto, acho que é muito positivo e foi muito bom, se calhar, para ele e para todos nós também, é que ele tenha estado nesta nova experiência, não? Mas o Padre Paulino na comunidade, na nossa comunidade, e comigo, e com muitos outros, e com a grande maioria dos paroquianos, suponho eu, também lhe estamos gratos pelo tempo que ele teve connosco. E isso é positivo. De resto, não, estou aqui para ouvir os testemunhos e para isso fui convidado também. Não tenho nenhuma pergunta de especial também. Está bem, muito obrigado. Sim, mas isso que acabou de dizer, isso, a ligação fica e muitas das pessoas foram ajudando naquilo que é o projeto da Machamba, que é outro dos desafios da missão, que é criar condições para que as pessoas possam cultivar a terra em melhores condições e tirar mais produto dessa terra. E, portanto, agora a campanha que está a ser feita vai também um bocadinho nessa linha, mas é mais para apoio aos refugiados. E a própria paróquia de Ocua acolhe gente refugiada, porque no fundo eles, saindo de onde há a guerra, espalham-se por toda a província e até para fora da província. Mas um dos projetos bonitos que existe lá é um terreno imenso, aquilo que se chama a Machamba, a quinta, não é? E que é dividido em parcelas que as pessoas vão cultivando, porque vivem da agricultura de subsistência e basicamente cultivam quase sempre o mesmo,
colhendo mais ou menos consoante as chuvas e consoante os roubos, porque às vezes a coisa está pronta a colher e alguém de noite vai roubar, tem mais alimento ou menos alimento. E, portanto, a ideia é potenciar esse trabalho na terra, uma espécie de contribuição de quem cultiva para depois entrega em produto à missão, e a missão, com isso que recebe, pode depois alimentar também a escolinha. E não fica tão subcarregado os pais ou as famílias que vão colocar as suas crianças na escolinha. Uma das coisas que para nós é difícil lá é esta questão do dar e do partilhar, não é? Naturalmente eles têm necessidade de tudo e nós chegamos lá só nos apetece dar. Mas é aquela ideia da cana e do ensinar a pescar. Quer dizer, eu acho que... E olham para nós como quem tem, porque é verdade. Quer dizer, nós temos um carro, nós temos uma casa, nós temos luz, nós temos telemóvel e eles não têm nada disso. Portanto, o missionário, o branco, pode dar. E aliás, lá, quando pedem emprestado, normalmente não devolve, porque o empréstimo é como quem diz, esse já me pertence. Portanto, há aqui algumas coisas que são engraçadas que nós temos que aprender. Mas é muito importante capacitar. E isso, volto a dizer, lá como cá, e por isso é preciso, às vezes, saber dar, mas depois também pedir em troca, também envolver, também fazer com que as pessoas deem valor, porque aqui, o mesmo nos acontece aqui, quando há uma iniciativa, às vezes é de graça, não vamos, porque não, mas se for a pagar, se calhar até nem empresta e nós vamos e pagamos. Portanto, o valorizar as coisas e ajudar a valorizar, e portanto penso que isso, com os resquícios também de outros tempos, porque... noutros tempos os missionários tinham muito mais possibilidades que se calhar que nós temos agora e eles tinham muito mais necessidades e às vezes dava-se, mas também é verdade que se uma pessoa depois conversar percebe que afinal não era bem dar por dar, porque as pessoas às vezes trabalhavam lá no quintal dos missionários, ajudavam aqui, depois os missionários não davam em dinheiro, mas ou davam comida ou davam coisas práticas, não é? E isto às vezes a nós é uma dificuldade, porque chegamos lá e isto é caro, eles não têm possibilidade, vamos dar, quer dizer, quando damos conta estamos a dar tudo, e isso não é, de facto, o sentido da missão, pelo menos na minha experiência e na minha opinião. Naturalmente que é preciso saber gerir e é preciso também ajudar e também envolver, sobretudo, e isso também era uma experiência que eu fazia às vezes com o Conselho Económico, numa ou noutra situação, eu dizia, olha, eu acho que isto podia ser desta e daquela forma, mas se calhar este é o meu pensamento mais ocidental, portanto, vocês agora do que ouviram, vejam o que é que faz sentido na vossa realidade, porque eu posso dar esta opinião e até posso mandar fazer isto, mas eu vou embora e vocês ficam aqui. Portanto, vocês aqui no terreno têm que também saber decidir, saber capacitar, não é? Porque às vezes havia uma outra situação que apetecia resolver tudo e nós com a nossa mentalidade muito prática, muito objetiva, sabemos, mas se calhar isso não vale para lá. Não vale para lá. Temos que saber ir devagar, saber escutar, saber estar. Uma das coisas que às vezes a mim me chateava é que marcava-se uma reunião para as 2 e eles nunca chegavam às 2, chegavam às 3. E o que é que se vai fazer? Mas aqui também acontece isso, não é? Mas aqui, pronto, é um bocado de falta de educação. Lá são os ritmos, não é? Foram à machamba, chegou, não chegou, portanto é das 2 para as 3. Pronto. E para que é que eu vou ter pressa se eu não tenho mais nada que fazer? Pronto, que saiba estar. E isso também não é fácil, saber estar com eles. E isso é também uma aprendizagem. O que é que lá foste fazer? Não fui fazer nada, fui estar. Não é? Isso é também uma experiência que, afinal de contas, é o que nós precisamos aqui, não é? Estar mais uns com os outros do que andarmos a fazer muitas coisas. Mas lá como cá como lá. Eu não sei se a Elsa está aí, está sem imagem, está. Queres falar um bocadinho da tua visita lá? Eu tive a graça... Pois, eu já estava a ver também essa chamada. Tocava a ti. Pois. Pronto, Sim, mas eu penso que também, peço desculpa se está a interpelar, mas acho que assim torna-se mais enriquecedor. Eu tive a graça, ou nós tivemos a graça de receber 2 visitas em cada um dos anos. A Elsa, a minha conterrânea, e antes de partir para o 2º ano eu fiz uma apresentação lá na minha paróquia, uma espécie de, fizemos uma celebração de ação de graças e de envio, depois à noite eu fiz um serão, conversa, e depois à saída estávamos a falar e a Elsa disse, eu se calhar ia lá e tal, e a mãe dela disse, não, pronto, e a Elsa, como gosta muito de viajar,
conseguiu organizar as férias e acabou Sim. por ir visitar-nos lá. Sim, fui passar, tive pronto, a graça de ir passar a Páscoa com a equipa missionária em 2019. Pronto, organizei-me de tal maneira nas minhas férias e consegui ir passar a Páscoa. Pronto. Eu também posso falar um bocadinho do Paulino, do antes e do Padre Paulino, antes e depois, desculpem. Porque a verdade é que o que eu senti nessa apresentação que ele fez foi a envolvência, a forma como ele veio de lá. Não é? É aquilo que disseram dele ser mais calado e agora fala muito mais. Sim, notou-se que foi enriquecedor para ele, uma experiência muito enriquecedora e que tentava passar isto a toda a gente. E pronto, e depois nesse dia, né, no final da sessão, estávamos a conversar e eu naquela até ia lá conhecer e estar. E pronto, e para mim também foi uma experiência enriquecedora. Eu gostei muito de estar, foi muito pouco tempo, também não deu para ver todo o trabalho desenvolvido, mas viu-se que é muito desafiante. Eu acho que só quem já foi lá ou quem já lá esteve é que consegue realmente descrever o que aquilo é. Não deve ser fácil estar um ano. Eu tive 15 dias, mas eu ficava muito mais. Pronto. A verdade é que eu senti-me muito bem em Ocoa. E não só, pois a gente teve a oportunidade também de ir passear, ainda passamos o segundo furacão, não é? Que passou lá a seguir estava lá nessa altura, mas foi, pronto, gostei muito de ver a alegria do povo, a importância da equipa lá para a paróquia, na ajuda de toda a parte pastoral e não só, mesmo o posto de saúde. Tudo, pronto, foi muito enriquecedor também para mim. E por isso, pronto, eu agora também estou a fazer a formação de Salama este ano. E pronto, e quem sabe, não sei, se houver a oportunidade. Muito bem, ânimo, obrigado. Pronto, já Bem. chega, senão o pessoal cansa-se. Exato, tem que ficar alguma coisa para a Sofia, que será Assim, daqui a um mês. será, mas chega para todos, somos todos Opa, diferentes, Daniel, apesar da sim, partilha. e pronto, e este ciclo de testemunhos, pronto, que está mais ou menos dividido em duas partes, que era, um deles são estes de terça-feira, que é sempre na última terça-feira de cada mês, às 21h, que faz parte também da formação Salama, mas que nós decidimos abrir porque achávamos que era rico ver as perspectivas, os testemunhos dos vários voluntários e voluntárias que integraram o Salama. E depois estamos também a fazer aos domingos à tarde, às 17, de 15 em 15 dias, testemunhos de organizações e de congregações ou de grupos missionários que tenham voluntariado missionário. Então, também dizer que o próximo será dia 7 de março, com a Susana Bandeira, com o Adelino, que tiveram em Santo Mé, uma missão de curta duração, com a Liam. Portanto, 7 de março às 17, pronto, cá estaremos outra vez. Pronto, e era agradecer a todos e a todos os presentes e ao Padre Paulino também pelo testemunho, sempre entusiasmado, que é uma das características do pós-missão e da maneira como ele fala da missão, sempre com muito entusiasmo e alegria, que é muito bom de ver. Mas agradecer a todos e todas vocês que estiveram cá e que eu acho que no fundo são aquilo que o Padre Paulino chamou bem de missionários de retaguarda, e acho que é mesmo isso, são as pessoas que no fundo dão apoio às pessoas que estão, pronto, e que é tão importante como estar também no terreno. E pronto, acho que e agradecer a todos e a todas e desejar feliz noite. Peraí, antes de irmos embora, deixa passar aqui um cântico deles, que podemos fazer disto também
a oração da noite. Uma das coisas muito bonitas nas celebrações são os cânticos, são as danças. Pronto, e uma pessoa, infelizmente, às vezes tinha que estar lá com o telemóvel para filmar, para ter estas recordações, não é? Mas naturalmente que as recordações ficam no coração e na memória, e então eu tenho aqui um pequeno vídeo que é o cântico de gratidão, da ação de graças, e normalmente depois de uma visita à comunidade eles ofereciam sempre alguma coisa para a equipa missionária, um cacho de bananas, umas rolas, havia muitas rolas, não é? E uma comunidade que tivesse um bocadinho mais de posse oferecia uma galinha, não é? Portanto, mas era, pronto, bonito essa partilha, na simplicidade, na pobreza, não deixavam de oferecer, de partilhar, e às vezes faziam isso também com uma dança, e eu tenho aqui um vídeo que posso partilhar que tem precisamente isso. Deixem-me ver. E então proponho também que neste cântico agradeçamos ao Senhor este encontro, o dom de nos termos uns aos outros, como a Sara dizia, acho que sim, esta dimensão de sermos missionários de retaguarda relativamente à missão de Okua, não é? Porque aqui somos da linha da frente, e também, de certa forma, acabaram todos de ser nomeados ou renomeados embaixadores do Salama, está bem? Já sabem que o que vão ganhar é o dobro do que ganharam da outra vez, mas de certeza que ganham a graça de Deus e passar esta palavra, acarinhar este projeto, falar dele, desafiar. Com certeza que há muitos outros, não é o único, mas este é da nossa diocese e por isso merece também o nosso carinho e daí também precisar de muitos embaixadores. Então vamos lá ver se isto vai funcionar. Se eu tenho o som, acho que está. É curtinho, mas deixem-me mostrar aqui, já que estamos com isto, deixem-me mostrar o outro que eu tinha aqui, que é ao acolher, quando nós chegamos à comunidade, eles também normalmente estão à espera e depois cantam antes de entrarmos para a capela e é também muito bonito e sobretudo a conjugação das vozes que nós não temos aqui, que é diferente, mas conseguem fazer ali umas intuações e os cânticos são de facto muito belos. Isto foi ao chegar a uma comunidade onde nós fomos fazer uma formação descentralizada, onde os trabalhos que acontecia era, como não conseguíamos chegar a todas as comunidades, juntávamos e dividíamos as zonas em 4 centros de formação, as pessoas tinham que vir com bastantes distâncias, mas, por exemplo, vinham para aquela formação representantes de cada comunidade, da catequese, os do Conselho Económico, da Comissão da Mulher e da Liturgia. E depois, a equipa missionária, com os leigos já de lá, que já estão formados, íamos fazendo uma manhã de formação. Tínhamos no início de celebração, ao longo da manhã formação, 2 momentos de formação com intervalo e depois no fim terminávamos com o almoço. Então acho que este foi um desses encontros, porque estão aqui 4 ou 5 leigos, o Sr. Paiva, a mamã Fátima, que fazia a formação das mulheres, a mamã, outra mamã, pronto. E agora ia entrar a parte imacua, que é em Ossukuro, não há apoiar. Portanto, nós Ossukuro a toda a gente e dizer aqui ao povo que está de outras dioceses, porque estavam aqui a dizer que são de outras dioceses e não podem participar, a Diocese de Braga não fecha fronteiras.
para Diamantino. Portanto, quando quiseres dar um salto ao Ocua para geminar aí a Diocese de Lamego também com uma experiência destas, estamos abertos para apadrinhar. Muito bem, agradeço-te muito, agradeço-te a partilha e agradeço essa disponibilidade e essa abertura para podermos ir a outros que não sejam apenas os de Braga. Não ponho isso de parte, uma vez que dizes que se come bem, já arrisco. Sim, assim, uma das coisas que, tirando ali na casa do Tosé, porque a coisa era escolhida, o camarão, acho que o camarão de Moçambique é tão famoso, lá não consegui comer camarão, como cá melhor do que lá, mas pronto, é exportado, não é? Vão lá buscar todos, como o resto que está a acontecer lá, que querem ir lá buscar riquezas, o problema é esse. Mas sim, pela comida não é por aí que vai haver problema. Muito bem. Chega. Obrigado a todos, que ao Shukuru, bom descanso e vemo-nos por aí. Alguma coisa, disponham. Tudo bom. Um abraço. Saúde. E agradecemos ao Senhor, não é verdade? Isso mesmo. Obrigada. Obrigada, beijinhos. Aleluia!